Olá a todos, olá a todas. Hoje nós vamos voltar a falar sobre o Segundo Reinado, tá certo? E nessa aula de hoje nós vamos falar então sobre a política externa e sobre a crise desse Segundo Reinado, consequentemente, do próprio sistema monárquico brasileiro, tá? Quando a gente fala então, pessoal, em política externa, nós temos que lembrar de dois fatores importantíssimos, tá certo? Que é justamente a questão Christian e as questões platinas, aquilo que vai levar até a Guerra do Paraguai. Vamos por partes, como já dizia Chico Picadinho, tá certo? Dentro daquilo que a gente conhece como questão Christian, pessoal, é um desentendimento diplomático entre Brasil e Inglaterra, tá? Aqui, pessoal, há o roubo ali da carga dos ingleses dentro de portos brasileiros, tá certo? E um crime que ficou mal solucionado, tá certo? Ficou um negócio meio assim, tal. Tanto é que a Inglaterra, ela coloca aqui os seus próprios investigadores, ela tenta então solucionar o caso por si só, tá? Fato é que estes investigadores, eles acabam agindo de maneira truculenta, eles acabam burlando não, né? Eles acabam sobressaindo a própria lei nacional, fato que leva à prisão desses investigadores e, obviamente, a Inglaterra, então, nossa, ficou extremamente louca com esse tipo de atitude brasileira, do qual, obviamente, já vinha promovendo algumas atitudes que trazia essa insatisfação para os britânicos, justamente por conta lá daquela questão econômica, da questão lá da tarifa Alves Branco, né, de sobretaxar os produtos que vinham então da parte externa e tal, né, os produtos importados, tá certo? Então, obviamente, pessoal, que a Inglaterra já estava insatisfeita. Um outro ponto também aqui, pessoal, dessa insatisfação é justamente com o processo de abolição do Brasil, tá? Mas calma que a gente vai falar sobre o processo abolicionista um pouquinho mais para frente nessa aula, tá? Aqui, pessoal, há então o rompimento dessas relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra, tá certo? E lá no finalzinho da década de 60, quase na década de 70, tá certo? Você já tem a reaproximação desses países novamente, tá certo? Por incrível que pareça, ao final ali da tarifa Alves Branco, eles acabam promovendo as pazes, eles ficam amiguinhos novamente, tá certo? O que não foi uma questão tão assim quando você fala sobre questões platinas. Essas questões platinas, pessoal, elas estão vinculadas a um intervencionismo brasileiro muito forte na região ali do Rio do Prata, tá? A região, então, que abriga o Paraguai, o Uruguai, a Argentina e o próprio Brasil. Era de extrema necessidade o Rio da Prata para esses países, justamente para o escoamento de sua produção, caindo no Oceano Atlântico e do Oceano Atlântico chegando até outras regiões, tá? Então é por isso que o Brasil acaba tendo essa questão, tá certo? Acaba promovendo o livre comércio, a livre passagem nessa região. Tá? Aqui fica muito claro, principalmente nas eleições do presidente uruguaio chamado Venâncio Flores, o intervencionismo brasileiro, tá certo? Aqui o Brasil investe pesado, vamos dizer assim, tá certo? Entre aspas, na eleição desse candidato, justamente porque ele defende os interesses brasileiros, defendido também pelos colorados, tá certo? Os blancos, eles eram mais nacionalistas, enquanto os colorados eles estavam mais próximos dos interesses brasileiros. Uma outra nação que não estava muito vinculada aos interesses brasileiros era justamente o Paraguai. O Paraguai, ele tem aqui como presidente e depois como ditador, tá certo? Um cara chamado Solano Lopes. Ele tem então uma imagem do Paraguai, né, se expandindo, crescendo. E para essa expansão econômica acontecer, é necessário ter uma expansão territorial. É por isso então que Solano Lopes comanda as tropas paraguaias, tá certo? Num ataque ao Brasil e à Argentina. Se une a essa ala dos blancos lá do Uruguai, tá certo? E formam ali, tá certo? Uma espécie de resistência a essa grande aliança entre Brasil, Uruguai e Argentina, tá? Em um primeiro momento, pessoal, nós temos até a vitória do Paraguai. Depois é que o negócio complicou. Quando esses três vêm a se unir, né, o Brasil, o Paraguai e
ou Uruguai naquilo que fica conhecido como a Tríplice Aliança, aí não tem como, né? Os recursos financeiros desses três países são muito superiores aos recursos, né, paraguaios, tá certo? Fora aqui a questão, né, da quantidade de soldados, tá certo? Fora a questão da febre amarela também, tá? Eu vou deixar aqui linkado para vocês o link, tá certo? E o nome de um documentário específico da Guerra do Paraguai, para que vocês possam conhecer com mais detalhes, para que vocês possam entrar mais nesse mundo aí, tá? Aqui, pessoal, vale dizer que houve um massacre da população paraguaia, tá? Houve aqui, nossa, os caras fizeram horrores, tá certo? Com o Paraguai. E aqui acontece também a questão, pessoal, do desgaste da política brasileira, tá? A monarquia, ela entra em um estágio de declínio, ela entra então num estágio de crise do sistema político. Até porque também, pessoal, a monarquia brasileira, ela vai perdendo as suas referências, ela vai perdendo então os seus apoios. Quando a gente fala em apoios dessa crise da monarquia, pessoal, nós temos que lembrar de 4 apoios: a questão republicana, a questão religiosa, a questão abolicionista e, por fim, a questão militar, tá? Então vamos ver cada um aqui, vamos ver parte por parte, tá? Quando a gente fala então em questão republicana, pessoal, nós estamos falando da difusão da ideia de um outro sistema que não é um sistema monárquico. Então olha que interessante, mesmo que nós vivíamos em um sistema monárquico, ainda há uma liberdade, tá certo? De expressão, uma liberdade de ideias. Tanto é que esses caras, eles vão se reunir aqui na Convenção de Itu justamente para difundir essas ideias que foram compiladas, que foram então colocados dentro daquilo que fica conhecido como o Manifesto Republicano, tá? Esse Manifesto Republicano, pessoal, é um livrinho, tá certo? Com as principais ideias que foram difundidas lá dentro das escolas militares. Os cafeicultores gostaram também da ideia, se apossaram dessa ideia e vão para cima aqui da monarquia. Uma outra questão, pessoal, são os republicanos do pós-abolição, conhecidos então como republicanos 13 de maio ou 14 de maio. Esses caras, eles só passam a apoiar a república justamente por conta desse desgaste que houve com a questão abolicionista. Tá? Uma outra questão aqui, pessoal, é justamente a questão religiosa. Tá? O Império Brasileiro, ele perde o apoio da igreja por conta de um documento chamado Bula Syllabus. Esse documento, pessoal, foi uma imposição papal, tá certo? Então o Papa coloca que os maçons, eles não podem então frequentar, eles não podem então participar das missas, tá? Das questões católicas. Alguns padres aqui hesitaram, até porque a decisão foi contrária do imperador. O imperador, então, ele falou que essa Bula Syllabus não era válida no território brasileiro, tá? E outros acataram a ordem do seu líder religioso, tá certo? E proibiram. Ao desacatar o imperador, esses caras acabam sendo presos. O que faz com que a opinião pública fique cada vez mais contra o imperador. Tá? Então aqui, pessoal, esse desfecho, tá certo, da questão religiosa é justamente um desejo da Igreja Católica de sair desse sistema de padroado, de sair dessa submissão que a Igreja tinha para com o Estado. Ela queria então a sua independência, ela queria então a separação entre Estado e Igreja, para que cada um fizesse e cuidasse das suas obrigações, das suas funções. Tá? Quando nós falamos então em questão abolicionista, pessoal, nós temos que lembrar que a Inglaterra sempre bateu na tecla da abolição da escravidão. Desde lá 1810, passando por 1831, chegando aqui
em 1835, numa lei chamada Lei Bill-Arbeden. Esta lei, então, pessoal, ela determinava que os ingleses eles poderiam, então, interferir no tráfico negreiro que acontecia no Oceano Atlântico. Então, eles poderiam capturar esses navios negreiros, eles poderiam, então, fazer com que essa grande remessa de pessoas voltassem para a África. O que começa a dificultar aqui muito o tráfico negreiro. Tanto é que em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, tá, você vai ter então o fim do tráfico negreiro em terras nacionais. Tá? Então, nenhuma pessoa escravizada pode entrar no território. Mas isso não significa que as pessoas que já estavam aqui fossem libertas. Não. Quem continua sendo escravo só não pode entrar de fora. Tá? É óbvio, pessoal, que foi aqui forçada essa reprodução em cativeiro, tá certo? Desses escravos. Tanto é que no ano de 1871 você vai encontrar a lei do ventre livre. Essa lei, pessoal, ela determinava que toda criança nascida após 1871 seria considerada livre. Tá? Tudo bem, até os 8 anos ele ficava sob tutela do senhor. Depois dos 8 anos, esse dono, certo, tinha que escolher ou essa criança, esse ser, vai trabalhar dos 8 aos 21 como forma de indenização, ou ele recebe uma indenização do governo. Aí fica a critério do dono daquele escravo, tá certo? Como forma de indenização. Uma outra lei aqui criada, pessoal, no ano de 1885 foi a lei do sexagenário. Essa lei, então, ela determinava que todos os idosos, né, todos os escravos idosos seriam considerados livres. Primeiro, pessoal, um escravo para chegar até 60 anos, olha, tem que ser guerreiro, tá certo? E mesmo que ele chegue com 60 anos, o que ele vai fazer depois disso, tá certo? Você não tem muito o que fazer. Então, muitas vezes ele nasceu naquela fazenda, ele foi criado ali, ele só sabe fazer aquele tipo de trabalho. Tá? Então eles são abandonados à própria sorte, tanto é que na época falavam então que o dono, certo? O barão, ele acaba comendo a carne, mas ele não quer roer o osso. E por fim, pessoal, no dia 13 de maio de 1888, você tem a Lei Áurea, que aí sim ela liberta todos os escravos e acaba com a escravidão. Mas ela não dá nenhum tipo de indenização, nem para os cafeicultores, e também não dá nenhum subsídio para os escravos. Então, óbvio que ela fala, ó, você está liberto e eu vou fazer o quê? Eu vou morar onde? Eu vou me profissionalizar como? Tá? Então, falta essas questões aí, tá certo? Faltou esse pensar depois do dia 13 de maio. Tá? E aqui, então, pessoal, para a gente finalizar, é justamente a questão militar. O exército ele veio muito fortalecido da Guerra do Paraguai. Tá? Ele desejava aqui maior participação política, mas aí, pessoal, a gente tem que lembrar lá da nossa primeira aula, quando a gente falou sobre a política interna. O exército ele não iria se encaixar dentro da política já controlada do Dom Pedro II. Então, óbvio que foi negado a eles essa participação. Então, óbvio também que eles começam a arrumar por um outro sentido, o sentido republicano. Tá? Aqui, essa liderança desses republicanos, pessoal, fica a cargo então do Benjamin Constant, do Sena Madureira, do Quintino Bocaiúva e do Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, que aliás, amigo pessoal, tá certo, do imperador, foi quem proclamou a República Brasileira. Tá? Aqui existe uma frase muito interessante do Aristides Lobo, pessoal, que ele fala então que o povo assistiu bestializado à proclamação da República. Assistiu porque ele não fez nada, né? Esse povo era mero espectador, e assistiu bestializado porque ele estava besta, porque ele não sabia o que estava acontecendo de fato. Tá? E aí, pessoal, você tem a crise então desse sistema monárquico e o início do período republicano. Tá? Então eu espero que você tenha curtido, certo? Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre esse segundo reinado. Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa aqui nos comentários que eu tento responder o mais rápido possível. Tá bom? Até mais!